nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema cardiovascular, né? Mais especificamente sobre os vasos sanguíneos, tá? Então esse é um vídeo mais específico sobre os vasos sanguíneos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as artérias e as veias, beleza? Então começando aqui a gente tem o esqueminha das artérias e aqui embaixo a gente vai ter um esqueminha das veias, beleza? Então aqui a gente pegou o lado esquerdo do nosso coração, né? Então aqui a gente tem o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, né? A gente tem a artéria aorta, então essa aqui grandona é a aorta, né? Aqui a gente tem algumas outras artérias que vão se ramificar a partir da aorta, tá? Isso aqui é uma veia pulmonar. Daí aqui a gente tem o tronco braquiocefálico, né? Aqui a gente tem a subclávia direita, né? Que vai se ramificar do tronco braquiocefálico, carótida comum direita. Aqui a gente tem a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, beleza? Só para a gente nomear aí essas artérias. E aqui a gente tem, né, a aorta, a parte descendente da aorta, né, descendente torácica, depois descendente abdominal. Aqui a gente tem a artéria da suprarrenal, né, a artéria da glândula suprarrenal. Aqui a gente tem a artéria renal, né? Enfim, essas artérias aqui, né, da suprarrenal e essa artéria da glândula renal, não só essas, né, mas artérias que levam sangue para órgãos, né, de maneira geral. São chamadas de artérias de distribuição muscular, tá? Não só para órgãos, como também para músculos, beleza? Então essas artérias aqui são artérias de distribuição muscular. Agora, qual que é o papel das artérias? As artérias, elas são vasos, né, que vão transportar sangue arterial, tá? Então, as artérias, elas levam sangue arterial, que é um sangue rico em O2 para todo o corpo, né? Com exceção, é claro, das artérias pulmonares, né, que levam sangue venoso ali para os pulmões, beleza? Mas de modo geral, a maior parte das artérias vai levar sangue arterial, que é rico em O2 para todo o corpo, beleza? As artérias, elas são estruturas mais grossas, né, em relação às veias, então elas têm de 1 a 1,5 centímetros de diâmetro, né? Então elas são estruturas ali bem espessas, tá? Em relação às veias, a gente tem uma maior quantidade de artérias do que as veias, beleza? Agora, o que é importante sobre as artérias é que as artérias, elas possuem uma capacidade de distender e de contrair, né? Ou seja, as artérias, elas possuem parede elástica, né? Elas possuem uma parede elástica que confere a essas artérias a capacidade de distender e contrair, beleza? E essa parede elástica aqui, né, ela fica localizada entre as túnicas, né? A gente tem 3 túnicas, basicamente 3 camadas que compõem as artérias e as veias, né? A gente tem uma túnica interna, uma túnica média, né, e uma túnica externa. Essa parede elástica aqui, ela é encontrada, né, na túnica média das artérias, né? Então, essa túnica média aqui, ela vai ter tecido muscular. Então, nessa túnica média a gente tem músculo liso e a gente também tem lâminas elásticas. A gente tem estruturas chamadas de lâminas elásticas, tá? Então, tem 2 lâminas elásticas. Uma lâmina elástica interna e uma lâmina elástica externa, tá? E essa túnica média aqui, que ela é mais grossa nas artérias, tá? É importante isso, tá? Ela é grossa nas artérias, ou seja, ela é maior nas artérias, dá essa característica das artérias, né, de serem elásticas, né, de conseguirem se contrair aí. De modo geral, né, todas essas características que a artéria tem favorecem, né, com que a artéria possa suportar pressão, né? Então, uma das capacidades aí, uma das principais características das artérias é justamente, né, que as artérias, elas são sistemas de alta pressão. Então, elas são sistemas de alta pressão, beleza? Então, se a gente for pensar aqui, ó,
O sangue, ele vai entrar aqui por essas veias pulmonares, né? Então aqui a gente tem a entrada do sangue, chega lá no átrio, vai para o ventrículo, a pressão faz com que o ventrículo contraia, aí o sangue vai para as artérias, né? Então quando o sangue chega nessas artérias, o que ele vai fazer, né? Ele vai bater nessas paredes elásticas, então o sangue sai dos ventrículos com pressão, né? O que vai acontecer? Ele vai bater nessas paredes elásticas, elas vão fazer o quê? Elas podem distender. Então você vai ter uma distensão dessa parede elástica, né? E logo em seguida ela vai contrair, né? E mandar esse sangue com ainda mais pressão. Então essas paredes elas distendem e depois elas contraem, mandando esse sangue com ainda mais pressão para diferentes partes ali, né? Através de diferentes artérias para diferentes partes do corpo. Beleza? Então, em relação às artérias, que a gente precisa lembrar, né, o mais importante é que as artérias elas são sistemas de alta pressão, então elas aguentam muita pressão, elas suportam muita pressão, né? E elas possuem uma túnica média grossa, tá? Que vai favorecer justamente essa pressão que as artérias conseguem suportar e também aplicar para circular o sangue, beleza? Então aqui a gente tem essas artérias que eu já mostrei, né? A artéria da suprarrenal, a artéria renal. Então vamos imaginar que a gente pegou aqui, né? Um pedacinho aqui desse rim, né? E a gente deu um zoom. Tá? Então a gente ampliou aqui. A gente tem um capilar. O que seria esse capilar? Né? As artérias, elas vão se ramificar em arteríolos. Então a gente tem que as artérias, elas se ramificam em arteríolos para levar o sangue até as células, né? Até os tecidos. Então isso aqui seria uma arteríola, beleza? Então aqui a gente tem uma arteríola. E do outro lado, a gente tem as veias, né? Então aqui embaixo a gente tem as veias que se ramificam em vênulos. Então aqui a gente tem as veias que se ramificam em vênulos. Isso aqui seria uma vênula, tá? Agora, lá no tecido, se a gente for pensar, né? Aqui a gente tem esses capilares. Qual que é a função dos capilares, né? Os capilares são os pontos em que a gente vai ter essas arteríolas e essas vênulas se encontrando, né? E é um ponto onde vão acontecer diversas trocas, tá? Então a principal função dos capilares é promover trocas, né? Que podem ser de gases, podem ser de, não sei, íons, nutrientes, né? Então a gente vai ter trocas de diversas substâncias aqui nesses capilares, beleza? Então se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, num tecido muscular, então imagina que a gente tem um tecido aqui, né? A gente tem esses capilares. A gente tem essas arteríolas levando O2, né? E a gente tem que esse tecido está liberando CO2 aqui para esses capilares, né? Então aqui a gente está tendo uma troca gasosa, tá? E é mais ou menos assim que acontece. A gente vai ter um vídeo explicando, né, como que acontece aí essas trocas, beleza? Mas só para a gente entender, né, que aqui nesses capilares a gente vai ter o encontro das arteríolas e das vênulas. E agora descendo a gente vem para veia, né? Então aqui a gente chegou na veia, que é outra estrutura muito importante, né? As veias, de modo geral, elas vão transportar sangue venoso, né, que é o sangue que vai retornar do corpo lá para o coração, que é um sangue rico em CO2. Então a gente tem novamente aquela exceção das veias pulmonares que vão levar sangue arterial lá para o coração. Beleza? Sangue rico em O2 lá para o coração. Agora, as veias, ao contrário das artérias, elas são estruturas de baixa pressão, tá? Ou seja, as veias elas não são estruturas que suportam muita pressão, tá? Por quê? Se a gente for pensar em relação à estrutura das veias, as veias elas possuem uma túnica média fina, tá? Então elas possuem uma túnica média fina e também pouca elasticidade das lâminas, né? Então as lâminas elásticas das veias, elas são também muito pequenas e algumas vezes nem tem, tá? Então elas não possuem elasticidade, tá? E com pouca elasticidade. Pouca ou quase nenhuma elasticidade. Tá? Tem um pouquinho, mas a gente pode dizer que bem pouca elasticidade, tá? E também, em relação às veias, a gente tem que elas possuem um lúmen maior, tá? Então, o que é o lúmen? O lúmen nada mais é do que esse espaço que a gente tem aqui dentro da veia, tá?
Então, às vezes, elas possuem um lúmen maior que as artérias, né? E essa questão de elas terem um lumen maior permite com que as veias elas guardem, elas armazenem aí uma maior quantidade de sangue. Então elas têm maior capacidade para armazenar, né, para transportar esse sangue, uma maior capacidade sanguínea. Beleza? Então a gente tem, por exemplo, do volume sanguíneo total do nosso corpo, né, quando a gente está, né, nesse sistema circulatório, 70%, mais ou menos, né, aproximadamente 70% do sangue, ele é encontrado nas veias, né, e os outros 30% nas artérias. Tá? Isso porque também a gente tem uma quantidade de veias muito maior do que artérias. Então, às vezes, elas são menores do que as artérias e também elas estão em uma quantidade muito maior, beleza? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a veia. As veias, né, como a gente viu, elas não são estruturas de pressão, tá? Então, para esse sangue retornar das veias, a gente tem essas veias elas possuem alguns mecanismos que vão auxiliar, né, nesse processo. Deixa eu só arrumar isso aqui para a gente continuar. Então, a gente tem alguns mecanismos que vão auxiliar nesse processo, tá? E um deles é justamente as válvulas. Então, essas veias elas possuem estruturas, é isso aqui, são estruturas que é como se fossem válvulas. Então, o que são essas válvulas? Né? Aqui dentro da veia a gente tem essa túnica interna aqui, que é esse tecidinho preto, né? Então aqui a gente tem essa camadinha preta mais interna, são justamente as túnicas internas das veias, né? Formadas ali por tecido endotelial. Então essas túnicas internas, né? As células dessas túnicas internas, elas se organizam de um jeito que elas formam como se fossem umas dobras, né? Como se elas dobrassem para dentro, né? Formando essas válvulas aqui, beleza? Então aqui a gente tem válvulas. Qual que é a importância dessas válvulas, né? Conforme o sangue ele sobe, né, ele vai subindo aqui nessas veias, o que acontece? Né? A gente tem que, às vezes, elas têm baixa pressão, beleza? Então, o sangue ele vai subir, né? Outra coisa sobre o sangue. Ele não sobe, né? Quando a gente pensa nas artérias, as artérias elas bombeiam o sangue ele vai direto lá pro órgão, né? As veias é um pouquinho diferente. O retorno venoso, ele acontece em partes. Então, o sangue sobe, aí sobe mais um pouquinho, para, sobe, para, sobe, para. Tá? Então, é mais ou menos assim a diferença. Então, se a gente for pensar aqui, ó, o sangue ele foi bombeado, né, subiu um pouquinho, aqui ele para. Né? O que vai acontecer? Se a gente for pensar que é um sangue lá, vamos supor, pensar na nossa perna. Então, a gente tem lá a nossa perna, o sangue está subindo, né? Musculatura em volta contrai, o sangue sobe, e aí ele para, ele tende a descer, correto? Tende a voltar. Por quê? Porque não tem pressão para fazer esse sangue continuar subindo. Quando esse sangue ele tende a voltar, né, o que vai acontecer? Ele vai exercer uma força sobre essas paredes aqui, né, sobre essas válvulas, e ele vai fechar essas válvulas, beleza? Então a gente tem que o sangue ele vai fechar essas válvulas, impedindo, né, esse retorno venoso. Tá? Então a principal função das válvulas é o quê? Elas impedem o retorno sanguíneo, tá? No caso, no sentido contrário. Então, o sangue aqui, se a gente for pensar na perna, ele tem que subir. Por quê? Porque ele tem que ir lá para a veia cava e ir para o coração. Tá? Então, elas vão impedir esse sangue de voltar, de retornar. Beleza? Agora, uma outra estrutura, outro mecanismo importante é justamente a musculatura que está em volta. Então, se a gente for pensar aqui em volta, né, das veias, a gente tem músculos esqueléticos, tá? Então, vamos imaginar que esses músculos que estão aqui em volta vão representar, por exemplo, sei lá, os músculos da panturrilha, né? Então, a gente tem aqui os músculos do gastrocnêmio, né? Ali ao redor do gastrocnêmio, né, dentro ali, enfim, a gente vai ter veias. Então, o que vai acontecer? Quando esse gastrocnêmio comprime, né, ele vai apertar essas veias. E isso também vai auxiliar no fluxo sanguíneo, beleza? Então, outro fator que a gente também pode citar aqui é a contração da musculatura que está ao redor das veias, né? Então, a contração muscular, tá? Então, dos músculos ao redor. Musculatura ao redor. Então a gente tem que, quando essa musculatura ao redor das veias, né, quando por exemplo os gastrocnêmios se contraem,
eles vão auxiliar, né, nesse retorno venoso. Uma outra coisa que a gente tem também, que também auxilia nesse retorno venoso, é o que a gente chama de bomba respiratória. Tá? O que seria essa bomba respiratória? Quando a gente inspira, né, quando a gente está respirando, a gente inspira, a gente tem que a nossa caixa torácica ela enche de ar. Então a gente tem um aumento da caixa torácica, né, levando ao aumento de pressão na caixa torácica. Então quando a gente tem essa bomba respiratória, o que acontece? A gente tem um aumento da pressão na caixa torácica. Isso vai auxiliar também nesse retorno venoso. Tá? Então esse aumento de pressão auxilia no retorno venoso. Então pensa que esse aumento da pressão ele vai como se fosse empurrar essas veias, tá? Então o retorno venoso ele vai empurrar as veias, vai empurrar o sangue, beleza? Esse aumento de pressão na caixa torácica ele empurra o sangue ali através das veias. Esse sangue ele vai ser empurrado, beleza? E a gente também tem, né, uma outra ação, por isso, porém não menos importante, tá? Um outro mecanismo que também, né, é muito importante, é justamente a ação do sistema nervoso simpático, né, aí sobre esses vasos, né? Então, se a gente for pensar o sistema nervoso simpático, aqui nessa veia, né, a gente também tem músculo liso. Então, essas célulazinhas azuis aqui, elas representam o quê? Musculatura lisa. Então, a gente tem nessas veias músculo liso. E aqui nesse músculo liso, a gente vai ter receptores daquele tipo alfa 1, né, que são receptores noradrenérgicos daquele tipo alfa 1. Então, o sistema nervoso simpático, ele também é capaz de atuar aqui nesses receptores alfa 1, liberando lá noradrenalina e adrenalina, e causando a contração desse músculo liso. Né? Então, quando ele atua lá nessas vezes, ele vai causar a contração desse músculo liso. Então, novamente, né, quando essas paredes ali das veias elas contraem, esse músculo liso contrai, a gente vai ter esse sangue, mais uma vez, sendo empurrado aí para cima, beleza? E assim, né, a partir desses mecanismos, a gente tem o retorno venoso, beleza? Então, tudo isso vai favorecer aí o retorno venoso. Bom, então, em relação às veias e às artérias, basicamente é isso, né? Um pouquinho da diferença entre as duas. E depois a gente vai falar mais sobre as túnicas, né? As camadas aí que compõem as veias e as artérias. Valeu?